Fala pessoal, beleza? Professor Carlos Henrique aqui com você hoje para a gente trabalhar biologia, trabalhar um pouquinho de botânica com as angiospermas, diretamente de Manaus. Dê o seu likezinho aí, curta aí a nossa aula, que assim a gente divulga o conteúdo pedagógico para todo mundo aí que esteja interessado. Vamos lá, gente? Muito bem, pessoal, estamos falando de botânica e chegamos em um grupo que é altamente evoluído, o grupo das angiospermas, tá? Angiospermas que são aquelas plantas que possuem flores, aquela florzinha que você dá para sua gatinha, aquela florzinha que você compra lá no sinal, tá bom? E também possui frutos, tá bom? Então, observe que 90% das espécies de plantas são angiospermas. Esse sucesso evolutivo se deu principalmente porque essas plantas evoluíram junto com outras espécies de seres vivos que nós vamos falar daqui a pouco. Veja bem, todas as angiospermas dão frutos, mas nem todos os frutos são comestíveis. E nem todos os frutos também são bem visíveis. Por isso, às vezes, a gente pensa, a árvore tal não é angiosperma porque não dá fruto. Na verdade, cuidado. Talvez você que não consiga enxergar ou visualizar os frutos dessa espécie, tá bom? Vamos às características, gente. É o que mais cai na prova, características dessas plantas, tá? A primeira coisa, são plantas vasculares. Professor, o que quer dizer isso? Vasculares são plantas que possuem vasos condutores. Possui o vaso xilema e o vaso floema. Revisando aí, xilema, vaso condutor que leva a seiva bruta da raiz para as plantas. E floema, o vaso condutor que traz a seiva elaborada, resultado da fotossíntese. Essas plantas também são espermatófitas, ou seja, aqui tem os seus gametas protegidos por uma semente. Então, quem vai ser espermatófita? As gimnospermas e as angiospermas, tá bom? Característica importantíssima, frutos. Então, esse grupo de plantas traz aqui os frutos, tá bom? Trazem os frutos, que foi, na verdade, uma grande sacada evolutiva, um grande passo evolutivo, justamente para a proteção dos gametas, proteção das sementes. Vamos falar de frutos em outra aula, tá bom? Elas são fanerógamas. O que quer dizer isso? São aquelas plantas que possuem estrutura formadora de gameta bem desenvolvida, bem visível. E possui a flor, tá? A flor, que é justamente a estrutura responsável pela reprodução dessas plantas, principalmente na questão das plantas que fazem reprodução sexuada. Beleza? Vem pra cá, vem comigo. Vamos continuar aqui a nossa aula. Olha só, você está lembrado que eu falei que as angiospermas evoluíram junto com outro grupo de seres vivos? Esse grupo de seres vivos são principalmente os insetos, tá? Observe que as plantas angiospermas, elas desenvolvem flores. E essas flores, elas são, na verdade, um grande atrativo para os insetos, que fazem o processo de polinização. Tá aqui, polinização. Esse processo de polinização é importantíssimo para a reprodução, para a variabilidade genética e para a perpetuação da espécie. Agora, vamos lá. O que é isso aqui, hein? Fala aí para mim. Fala aí, o que é aquilo ali, Aquilo dali é um feijão. Feijãozinho, tá bom? Observe, quem já fez aí a experiência do feijão, que quando nós plantamos o feijão, surgem aqui duas microfolhas. Essas microfolhas trazem muitos nutrientes para este vegetal se desenvolve, tá bom? E essas microfolhas são chamadas de cotilédones, tá bom? São folhas embrionárias, onde os cotilédones podem ser classificados, tá? As plantas, quanto ao cotilédone, pode ser classificada em eudicotiledônia, que são
cotiledôneas verdadeiras, eu quer dizer verdadeiro, ou monocotiledôneas. Muito bem, pessoal, voltando. Meu amigo estava um calor aqui, que eu tive que enxugar ali o rosto, tá bom? Mas vamos continuar aqui, meu parceiro. Então, como eu estava falando, quanto aos cotilédones, as angiospermas podem ser classificadas em eudicotiledôneas, que quer dizer verdadeiro, ou monocotiledôneas, que quer dizer que ela vai apresentar apenas um cotilédone, tá bom? Vai apresentar apenas um cotilédone na estrutura. Vamos lá então ver as diferenças entre eudicotiledônia e monocotiledônia. Quando uma flor ela é de uma espécie eudicotiledônia, ela vai ser uma flor pentâmera. O que quer dizer isso? 5 pétalas ou múltiplos de 5. Se for monocotiledônia, ela vai ser trímera, tá bom? 3 pétalas ou múltiplos de 3. A folha, ela vai trazer, nas eudicotiledôneas, ela vai trazer uma folha mais parecida ali com uma estrutura de pena, tá? Essas que nós chamamos de gravuras aqui, ó, tá bom? E aqui as folhas, quando elas são monocotiledôneas, elas vão trazer esse sentido aqui, ó, tá bom? A raiz, ela vai ser pivotante ou axial das eudicotiledôneas, e a raiz das monocotiledôneas geralmente vai ser em feixe, tá bom? As angiospermas, elas são extremamente importantes para a dieta humana, tá bom? Observe, trigo. Quantas coisas são feitas de trigo, né, gente? Batata, mandioca e por aí vai. Então, importante na dieta humana. Também algumas angiospermas são usadas como princípio ativo na produção de medicamentos, tá bom? E por isso nós temos aqui a estrutura responsável por este passo evolutivo, que é esta linda flor. E aí eu vou te falar algumas estruturas da flor e a importância de cada estrutura desta, tá bom? Aqui nós temos aquilo que nós costumamos chamar de talo da flor, que é chamado de pedicelo, tá? Ou pedúnculo. Esta estrutura aqui, ó, esta estrutura é chamada de receptáculo floral. Aqui você pode observar que eu tenho o óvulo, tá bom? Olha só, os óvulos aqui. Esta parte que segura, na verdade, as pétalas são chamadas de sépala, e o conjunto de sépala é chamado de cálice, tá bom? Em seguida eu tenho as pétalas, onde o conjunto de pétalas é chamado de corola, e aí eu tenho outras estruturas, como por exemplo aqui, ó, eu tenho essa estrutura, que é o ovário, o estilete e o estigma. Essas três estruturas formam aí a parte reprodutora feminina da planta, tá bom? Que é chamada de gineceu. Este conjunto recebe o nome de carpelo. O conjunto de carpelos recebe o nome de gineceu. E aqui nesta outra parte nós temos a antera, tá bom? A antera, e temos o filete. O conjunto da antera com o filete forma os estames, e o conjunto de estames são chamados de androceu. Andro, masculino. Gine, feminino. Gineceu, ginecologista. Androceu, estrutura reprodutora masculina. Pessoal, vamos continuar esta aula daqui a pouquinho com a reprodução das angiospermas, como que elas podem ocorrer. Tá certo? Obrigado, um abraço e fica na aula, fica ligado.